vamos falar sobre uma dúvida muito recorrente entre lojistas do e-commerce, das vendas digitais. Com qual antecedência você deve divulgar uma promoção? Bom, seja muito bem-vindo ao Papo de Loja, ao podcast da Bertoldo. Eu sou Flávio Augusto e hoje a gente vai detalhar e tentar esclarecer da melhor maneira possível essa dúvida. Bom, primeiro, por que essa dúvida ocorre? Bom, é lógico, se você vai fazer uma ação de vendas, você precisa divulgar essa ação, porque se ninguém souber, ninguém vai comprar a sua promoção, ninguém vai usar o seu desconto de frete grátis, etc. Então, qualquer ação comercial que você for utilizar na sua loja virtual, é bastante óbvio que você precisa divulgar. Bom, então por que as pessoas ficam com dúvida? Pelo seguinte: se você divulgar com muita antecedência, pode ser que fique repetitivo e que, como está muito antecipado, as pessoas acabem se esquecendo. E por outro lado, se você divulgar próximo demais, pode ocorrer o problema de se você não conseguir alcançar todo mundo que você gostaria, porque você tem um prazo ali muito pequeno. Então essa é a dúvida hoje aqui do Papo de Loja. Qual é o prazo ideal para divulgar uma promoção? Bom, eu acho que um bom jeito da gente entender esse tipo de questão é você olhar para o varejo de modo geral. E é bastante simples perceber o seguinte: o varejo utiliza de diversas datas comemorativas durante o ano para vender. Né? Só para citar alguns exemplos aqui: Dia das Mães, Dia das Crianças, Black Friday, Natal e por aí vai. Então, eu acho que quanto a isso ninguém tem dúvidas dessa questão do varejo utilizar as datas comemorativas, né? Porque isso acaba permitindo que você, ao longo do ano, gere diversos picos de vendas. Então, em cada data dessa, você consegue gerar um pico de venda e isso é muito bom. Lógico que existem também outras datas mais específicas, por exemplo, o dia do aniversário da loja, o dia do aniversário do dono, o aniversário da cidade onde está a sede da loja, enfim. É possível aproveitar diversas datas, inclusive datas às vezes para segmentos específicos, né? Dependendo do que você está trabalhando, né? Vou dar um exemplo aqui bastante óbvio, mas é fato que as pessoas usam isso. Na Páscoa, você utilizar a Páscoa se você trabalha, por exemplo, no segmento de chocolates artesanais ou produtos para fabricar chocolates, essa talvez seja a melhor data para esse nicho, que é a Páscoa. E por aí vai. Bom, então você precisa realmente pensar nisso, que você vai usar essas datas comemorativas para gerar os picos de vendas. Bom, por que muita gente então não consegue fazer isso? Né? É fato que os grandes varejistas têm muito sucesso nisso. Se você visitar qualquer loja, qualquer grande rede de lojas aí que faz esse tipo de promoção, é bastante simples perceber que isso funciona bem, que eles conseguem pegar uma data e ampliar muito as vendas deles. E aqui também está começando até a ter algumas datas meio importadas, assim, por exemplo, da China, né? Aquele 11/11, dia do solteiro, né? Que talvez seja uma das maiores datas de venda na China, acho que já nos últimos anos já é a maior data de venda da China. É uma data que foi meio inventada, né? Porque todos os algarismos são né? 11/11, então criou-se uma tradição na China de presentear no dia dos solteiros. Mas enfim, é possível trabalhar uma série de datas. Mas se a Shopee consegue, se a Amazon consegue, mesmo Americanas que não está muito bem, enfim, Carrefour, Ponto Frio, uma infinidade de lojas trabalham essas datas comemorativas e conseguem tirar bons resultados. Por que alguns pequenos varejistas não conseguem? Basicamente, o que eu tenho percebido ao longo dos anos é que falta estratégia e planejamento. E aí, sem estratégia e planejamento, não tem como você ter sucesso
nessas datas comemorativas, porque realmente você precisa planejar com antecedência. E hoje eu quero falar de um pontinho, então, do planejamento, que é a questão de quando começar a divulgar. Bom, você vai ter várias datas durante o ano, então não tem como você ter uma preparação muito longa para cada data, porque vamos imaginar ali, entre Black Friday e Natal você tem um mês só, então não dá para fazer um planejamento tão longo, né? E logo antes você tinha o Dia das Crianças, Dia dos Pais, então dependendo de quais datas você vai fazer, tem um calendário curto. Eu vou te dar uma sugestão que eu vejo diversos clientes aqui da Bertoldo utilizarem e me parece que funciona muito bem, até pela medição de números que a gente vem fazendo. Então, quais são as duas sugestões aqui de prazos? A primeira coisa é que você tem que começar as atividades relacionadas à próxima data de venda 5 semanas antes. E aí são uma série de atividades que você tem que fazer. Decidir quais são os produtos que vão estar em promoção, quais são os valores que você vai dar de desconto, enfim, se você vai dar algum brinde. Então, 5 semanas antes daquela data, você precisa já começar a planejar isso tudo. Dentro desse intervalo de 5 semanas, assim que você tiver com a sua oferta preparada, né, a mineração de produtos, ou seja, ali a escolha dos produtos que vão estar nessa promoção, tudo pronto, você também já vai criar esses anúncios. E o ideal é que você tenha uma série de anúncios, alguns que só avisem que vai ter a promoção, outros que são as promoções em si mesmo, sei lá, esses últimos meio tipo panfleto. E a sugestão é que você comece a divulgar com pelo menos 2 semanas de antecedência. Então a resposta aí para quem está em dúvida de quando começar a anunciar para uma promoção, a minha sugestão são 2 semanas de antecedência. Se você estiver muito bem preparado, você poderia começar uma semana antes, com 3 semanas de antecedência. Porém, lógico que nessa semana anterior, né, a terceira semana antes da data, você vai fazer uma divulgação mais leve. Talvez com menos frequência, com menos investimento, apenas para que as pessoas fiquem cientes que vai ter aquela ação de vendas na sua loja virtual. Agora, com 2 semanas, aí você tem que entrar pesado. Então essa é a minha sugestão aí para você divulgar as suas promoções de venda, suas ações de vendas. Comece a divulgação com 2 semanas, mas lembrando, o planejamento tem que começar com pelo menos 5 semanas antes. Bom, por aqui eu acho que já deve ter dado para você perceber que o grande segredo para ter sucesso nessas promoções e datas comemorativas é você antecipar tudo. Você planejar e ir fazendo essas ações de forma antecipada. Por quê? Na última hora, de maneira improvisada, a chance que você não tenha sucesso, que você falhe, fica muito grande. Então, eu quero te sugerir que você realmente pense nisso. Uma ótima sugestão é você agora, né? Eu estou gravando aqui comecinho do ano esse papo de loja, então eu quero deixar uma sugestão aqui para você. No blog da Bertoldo tem um post sobre calendário do e-commerce. Nele a gente explica passo a passo como criar o seu próprio calendário comercial. E a minha sugestão é que ou no finalzinho do ano ou no começo do ano você realmente organize o seu calendário comercial. Então, bora lá, visita lá o blog da Bertoldo, você vai ter todas as informações de como elaborar o seu calendário comercial. Faça esse planejamento que eu posso te garantir. Os resultados são muito bons para quem trabalha de maneira organizada, planejada. Bom, esse é o Papo de Loja. Eu sou Flávio Augusto, fico por aqui.